Já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade. E agora vamos atualizar para você de casa a situação, os dados, os números do coronavírus em Minas Gerais. Quem nos atualiza, quem tem os números mais recentes é o repórter André Cristino. Ele está lá na redação da nossa Rede Catedral. Que números são esses, hein, André? Círio, o balanço epidemiológico divulgado agora há pouco pela Secretaria de Estado de Saúde apontou que já são 123.415 casos em Minas Gerais. 4.021 deles foram registrados nas últimas 24 horas. O número de mortos subiu, chegou a 2.692 óbitos, sendo 84 de ontem para hoje. Agora há pouco a gente falou que na capital são 482 mortes, de acordo com o balanço divulgado ontem pela Prefeitura. Já no boletim de hoje do estado, o número de mortes na capital subiu, chegou a 498. São 16 mortes a mais do que o divulgado pela Prefeitura ontem. Tá certo, o número alto continua crescendo, então, infelizmente, né, André? Infelizmente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, e agora vamos falar de um assunto, de um tema que foi inclusive sugestão de um telespectador lá no nosso grupo do Manhã da Piedade. Você que nos acompanha já ouviu falar sobre síndrome de Asperger? Ainda não? Pois é, saiba que no dia a dia não é incomum encontrarmos pais preocupados com este diagnóstico que receberam aí sobre a saúde dos seus filhos. A falta de informação, gente, acaba gerando muita preocupação em pais, né, que precisam, de fato, entenderem do que se trata o problema e como lidar com essa situação. Informação é sempre o melhor caminho, a gente sempre fala, né? E é por isso, então, que nós convidamos hoje para uma conversa aqui conosco sobre este assunto, a psicóloga Aline Abreu. Aline, bom dia para você, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Síria. Bom dia a todos que nos assistem em casa. Pois é, Aline, um telespectador sugeriu esse tema e eu achei que veio em boa hora, porque eu percebi que falta ainda informação sobre essa síndrome, né? Eu queria que você explicasse para a gente do que se trata, o que é essa síndrome. Sim, existe uma concordância de pensarmos que o autismo de baixo funcionamento, de alto funcionamento, são síndrome de Asperger. Então, uma criança com um diagnóstico de autismo leve, hoje é entendida como uma criança de síndrome de Asperger. É um diagnóstico que faz a gente pensar através de alterações de comportamento, alterações de comunicação e alterações de funcionamento social, tá? Então, existe uma concordância entre esses dois diagnósticos hoje, autismo leve e síndrome de Asperger, ok? Tô ouvindo você falar Asperger, já ouvi as pessoas falarem Asperger. Qual é o correto, Asperger? Na verdade, cada pessoa fala de um jeito, mas geralmente as pessoas usam síndrome de Asperger. Tá certo. Aline, e quais são os sintomas desta síndrome? Então, uma característica das pessoas com síndrome de Asperger é uma rigidez de pensamento. Então, são pessoas que tendem a levar as informações ao pé da letra, são mais sistemáticas, né? Muitas vezes são vistas pelo outro como esquisitas. Infelizmente, ainda existe essa visão cultural, né, que traz uma crítica sobre o funcionamento da pessoa com Asperger, até porque elas apresentam, às vezes, alterações na prosódia de fala, na mímica facial, elas vão ter menos expressões claras do que elas estão sentindo, apesar de elas terem emoções claras, elas terem pensamentos, sentimentos claros, mas muitas vezes elas não conseguem nem transparecer com tanta clareza esses pensamentos e esses sentimentos e nem, às vezes, entender o contexto social. O que as outras pessoas querem dizer com a forma delas de agir no mundo social. E o diagnóstico dessa síndrome, ele é fácil de chegar a uma conclusão? Qual é o profissional responsável? É preciso de uma equipe interdisciplinar? Como que funciona isso?
Sim, a gente trabalha sempre com um olhar multidisciplinar, até porque o diagnóstico da pessoa com síndrome de Asperger envolve questões tanto comportamentais, que o psicólogo vai enfocar, quanto questões sociocomunicativas, que muitas vezes a gente vai ter um olhar do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, mas quem bate o martelo mesmo em relação ao diagnóstico ou não é o médico o psiquiatra ou o médico neurologista. Na verdade, é muito difícil o diagnóstico para crianças que têm um quadro muito leve, porque muitas vezes elas têm outras características que compensam as dificuldades relacionadas ao quadro de síndrome de Asperger ou de autismo leve, né? Então, muitas vezes são pessoas muito inteligentes, com uma excelente memória e que fazem com que, às vezes, o diagnóstico fique mais difícil por essa pessoa não apresentar inicialmente prejuízos tão significativos. E a partir de qual idade as crianças já podem apresentar esses sintomas, Aline? Então, na verdade, hoje, como existe um diagnóstico amplo, que a gente chama de transtorno do espectro do autismo, né, que vai de leve a moderado a grave, e o quadro de síndrome de Asperger seria esse correspondente a um autismo muito leve, o diagnóstico ele fica acaba sendo realizado um pouco mais para frente, né? Por volta dos 6, 7 anos de idade e muitas vezes até na vida adulta. Mas o diagnóstico de TEA, né, transtorno do espectro do autismo como um todo, pode ser dado inclusive nos primeiros anos de vida, né? Aos 3 anos já é possível fechar esse diagnóstico com muita segurança. Afeta tanto homens quanto mulheres, Aline? Sim, só que a proporção difere. Então, a gente tem hoje uma prevalência de 4 meninos para uma menina com diagnóstico de autismo, né? Uhum. Pensando no conceito mais amplo. Uhum. E quais são as causas? A gente pode falar que tem a ver com genética? Sim, existe uma interferência genética e uma interferência ambiental. Então, a gente tem que sempre levar em consideração essas duas variáveis. A base genética está lá, tanto é que é muito mais provável que uma criança com autismo tenha outro irmão também com diagnóstico de autismo, síndrome de Asperger, mas existem fatores ambientais que podem ou gerar uma chance maior daquele diagnóstico se manifestar ou menor, ok? Uhum, entendi. Agora, é comum também, Aline, as pessoas chegarem à vida adulta sem a identificação desta síndrome? Eu vi que você começou a falar um pouco dessa questão. É comum a gente perceber isso no nosso dia a dia? Sim, sim. É interessante a gente pensar, até na nossa própria história de vida, se a gente olhar quando a gente estava na escola, a gente consegue identificar pessoas que a gente fala assim, nossa, essa pessoa ela era mais tímida, ela parecia ter uma dificuldade de socializar, que eu não consigo entender muito bem como que era o jeito dela. Possivelmente, essa pessoa hoje teria a possibilidade de ter um diagnóstico de autismo leve ou síndrome de Asperger. Mas, muitas vezes, esse diagnóstico passa despercebido com essa visão. É uma pessoa mais tímida, é uma pessoa mais na dela. E, muitas vezes, os adultos chegam para nós dizendo, mas eu consegui sobreviver até hoje sem esse diagnóstico. Mas, na medida em que a pessoa entende que existe um nome para isso, que existem características padrão. Isso, inclusive, dá um alívio muito grande, porque faz ela entender assim, nossa, então é por isso que eu me senti assim, tão incomodado quando alguém cometia um erro tão pequeno. Né? É porque eu tenho essa característica de maior rigidez, que é típica do quadro. Né? Uhum. Então, na medida em que a gente ganha essa consciência, esse conhecimento sobre o diagnóstico, isso gera uma qualidade de vida muito melhor, inclusive para os adultos. Como que é a rotina de uma pessoa com esta síndrome, Aline? É uma rotina normal, como a nossa, ou tem alguns cuidados, as pessoas precisam ter alguns cuidados especiais ao lidar com essas pessoas? Então, quando a gente pensa numa criança, por exemplo, com um quadro de autismo leve ou síndrome de Asperger, a gente pode dizer que existem formas de agir com ela que vão facilitar essa interação. Uhum. Então, por exemplo, quando eu antecipo para ela o que vai acontecer na rotina, né, eu aumento a chance dela ter uma abertura maior para o que vai acontecer.
né? Então, vai vir uma visita em casa, né? Nossa, se isso acontece de repente, a criança com síndrome de Asperger muitas vezes vai se isolar no quarto, não vai querer ter interação. Mas se eu aviso com antecedência, olha, vai vir uma pessoa aqui em casa, como é que vai ser? O que essa pessoa vai pensar se você ficar só no seu quarto? Como que você vai se sentir dessa pessoa estar aqui? Então, na medida em que eu antecipo isso, eu gero uma interação muito mais aberta dessa criança, né? Então, tem fatores facilitadores e a gente manter uma rotina é outro fator que ajuda muito, porque pessoas com síndrome de Asperger, elas têm uma necessidade de previsibilidade, uma vontade de ter uma rotina clara que facilita para que ela se sinta bem. Tá. E aí você disse, né, que pode facilitar, então, esse diálogo antes, essa programação, ter uma rotina por parte da família. Geralmente, quando se dá o diagnóstico para crianças, os pais, as pessoas mais próximas, precisam de um acompanhamento, de uma orientação especial para lidar com as situações que virão? Sem dúvida, existe um processo, né, na psicologia chamado treinamento de pais ou orientação de pais, em que os pais são capacitados a entender melhor sobre a teoria por trás do quadro de síndrome de Asperger. Então, na verdade, eu sempre falo com as famílias assim, os pais são especialistas no filho deles porque conhecem todas as especificidades daquela criança. E nós somos especialistas no diagnóstico, no autismo, na síndrome de Asperger. Então, a ideia é que no treinamento de pais a gente una essas informações para o benefício da criança, do adolescente, para melhor qualidade de vida. E muitas vezes a gente tem familiares no entorno que participam desse processo e são uma rede de apoio super importante. Avós, tios, que vão dar esse suporte na medida em que entendem mais o que está acontecendo. Entende? Tem uma pergunta aqui, Aline, da Priscila Coutinho de Sarzedo. Um abraço para você, Priscila. Obrigada pela participação. Ela está perguntando se pessoas com esta síndrome têm inteligência acima da média. Inclusive, enquanto você responde, eu vou pedir, a gente separou algumas imagens de pessoas conhecidas, algumas fotos de pessoas, personalidades que conhecemos, né, que têm essa síndrome. E aí, essas pessoas têm uma inteligência acima da média? Tá, obrigada pela pergunta, Priscila. Inclusive, é uma pergunta muito comum essa. Na verdade, na literatura não diz isso. Existem pessoas com síndrome de Asperger que são extremamente inteligentes, da mesma forma que tem pessoas com síndrome de Asperger que têm uma inteligência mediana. Então, não existe essa discrepância. O que acontece é que, muitas vezes, a pessoa com Asperger, ela vai se especializar muito, ela vai estudar muito o mesmo tema. Então, como ela gasta toda a energia dela naquele tema, muitas vezes ela se destaca naquilo e ela ganha muitas habilidades naquilo, gerando o que a gente chama de ilhas de habilidade. Mas, com base na literatura, não necessariamente essa pessoa vai ser um pequeno gênio ou alguma coisa desse tipo. Tá certo. Quando você falava, a gente colocou algumas imagens para quem está em casa, do jogador Messi, Bill Gates, Albert Einstein também. São pessoas que, às vezes, no dia a dia a gente nem sabe, né? A gente não tem tanta informação que essas pessoas têm essa síndrome, né? Exato. Inclusive, a Greta Thunberg é uma pessoa que tem o diagnóstico e a gente precisa considerar, né, como que ela trouxe impactos positivos para essas reflexões sobre o meio ambiente devido às características dela, né, que envolvem as características de personalidade, as questões do quadro diagnóstico dela. Então, a gente tem que olhar para essa pessoa não pensando em termos de dificuldade somente, mas em termos do quanto de potencialidades essa pessoa tem e o quanto o olhar dela sobre o mundo pode trazer, inclusive, grandes contribuições para nós. E como que se dá o apego dessa pessoa por determinados temas, determinados assuntos, que ela resolve estudar mais sobre, se aprofundar, tem a ver com os gostos dos pais, tem a ver com a criação dela? O que influencia isso?
Sim, é interessante porque não necessariamente tem relação com o contexto ambiental. Então, eu tenho famílias em que a criança tem um interesse em relação à música imenso e na família ninguém gosta de música, ninguém é músico. Então, assim, muitas vezes aquilo envolve algo que ela entrou em contato. Por isso, eu sempre falo com as famílias que eu acompanho que a gente tem que criar um ambiente rico de estímulos para que essa criança encontre o que é o gancho, o que é a motivação dela. Da mesma forma que a gente tem que encontrar, né, as nossas motivações, essa pessoa tem que encontrar o que é importante para ela, né? E muitas vezes, quando ela encontra esse tema, ela se fixa e ela se especializa naquilo de um jeito que é muito prazeroso para ela falar sobre aquela temática. Né? E se justifica o hiperfoco nisso na medida em que essa pessoa tem uma tendência a ter um funcionamento de previsibilidade, de rigidez. Então, quanto mais eu sei sobre um tema, mais previsível é aquela conversa, mais eu consigo me sentir em casa naquele tema, né? Então, é uma das justificativas, vamos dizer, para esse hiperfoco. Sei que nosso tempo já estourou, mas só para fechar nossa conversa, como que é o tratamento? Como que é o acompanhamento diário desses pacientes, Aline? Então, a gente tem várias modalidades de intervenção. Uma das modalidades é a que eu comentei, né, do treinamento de pais. Além disso, a gente tem um trabalho de atendimento individual ou em grupo dessa criança, porque como muitas vezes a demanda é de desenvolvimento social, a criança ou o adolescente precisam aprender treinando. Ah, olha só, tem dois adolescentes na sala, e aí o que o outro está pensando? Como que eu me sinto? Como eu ajo diante disso? Então, a gente faz treinamento de habilidades sociais com esses meninos e a gente faz também um trabalho de orientação à escola, né? À escola e mais à frente, inclusive, ao contexto de trabalho, né? Muitas empresas procuram uma qualificação da equipe da empresa para que eles consigam incluir essa pessoa com diagnóstico na equipe deles e ter uma conduta que seja produtiva tanto para essa pessoa quanto para a empresa. Tá certo, Aline. Muito obrigada pelos esclarecimentos, adorei sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Síria. Muito obrigada. Um abraço. Bom dia. Tá aí atendendo ao tema, que foi uma solicitação, então, do Júlio César, se não me engano. Lá no nosso grupo de WhatsApp, você também pode mandar as suas perguntas e suas sugestões de temas para discutirmos aqui no programa. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já com o Padre Wellington Santos.